Entendeu? O que difere o Germancano com o John Kennedy é que o argentino é profissional. Everson, não sei, parece que virou grupo de amigos, independente do rendimento em campo, o Diniz mantinha os caras pelo histórico, sei lá, só acho. Cara, eu acho que não é só uma questão de grupo de amigos. Todo mundo fala que é muito difícil você barrar medalhão, né? E eu acho que faz todo sentido, por exemplo, o Douglas Costa, quando ele vem pra cá, o Douglas Costa, ainda que ele não esteja num bom momento, é um cara que tem nome. Então, assim, ele não vem pra cá contando que ele vai ser reserva. E se ele vai ser reserva, ele não vai contar que ele vai virar a terceira opção pra alguém da base. Eu acho que isso tudo dificulta. Acho que pode ter rolado uma parada assim, mas acho que isso tudo dificulta, sabe? Você ter muito medalhão. E a gente, ao invés de ter continuado só com os mesmos, a gente aumentou, né? Trazendo Douglas Costa e Renato Augusto. O Everson, o próprio Germán, não tem rendido muito e ele insistiu nele. Mas aí o Cano, acho que tem uma explicaçãozinha. Quem entraria no lugar do Cano? O John Kennedy. Eu acho que se o Cano, né, nessa falta de qualidade. Eu não vejo o Cano como menos um, né? Eu vejo o Cano só como, tipo assim. Tá, tudo bem, posso falar que ele seria menos um. Mas se o Cano é menos um, o John Kennedy tem sido menos dois. E aí tem que contar os problemas extra-campo e tal. E assim, o Cano, eu não vejo o Cano como um medalhão na equipe. Ainda que eu considero o Cano um ídolo, né? Ele não chegou aqui com, tipo, o nome, a bagagem de um Marcelo, de um Felipe Melo, assim, um cara. Ele não chegou com essa bagagem pra cá. Então, assim, eu não considero ele como que veio como um medalhão, né? O que me parece ser o caso especificamente do Cano pra você não tirar e você dar oportunidade é porque tudo indica, gente, tudo que sai de informação, parece que o Cano é um dos caras que mais treina. E se você for reparar a postura do Cano dentro de campo, é isso, assim. Ele vai estar lá pra fazer gol. Se ele não conseguir fazer gol, ele vai tentar pegar a bola. Se a bola não chegar nele, ele vai tentar buscar a bola. Ainda que seja um problema, é um cara que, tipo assim, se doa o tempo integral. Quando ele se machucou, a última vez que ele sentiu dores musculares, pô, o cara foi em dia que o time tava de folga pra ir lá pro CT pra se tratar, disse que tava se tratando em 3 turnos, sabe? É, eu acho que um exemplo, e assim, cara, isso me orgulha muito de ter o Germancano nessa equipe. O Mano falou na coletiva de imprensa que o Cano ficou no banco contra o Fortaleza, e aí ficou aquela dúvida, né? Mano, o Cano foi barrado. O Mano falou na coletiva de imprensa que o Cano não tinha condições físicas de jogar. Só que ele quis viajar porque ele queria estar no lado da equipe. Porque ele entende que a gente tá passando um momento ruim. E se você for reparar, até o Cano não é o. Cara, a gente viu o Cano. Dizem até que o Cano forçou esse amarelo porque sabia que não ia ter condições de jogo pra não chegar. Ou não correr o risco de voltar. E o primeiro amarelo que levasse já ficar de fora. Dizem que a questão foi essa, né? Ele deu uma forçada ali porque já sabia que não poderia entrar em campo porque precisa se recuperar. E assim, cara, o fato do cara querer estar com a equipe, sabe? Talvez é tudo que a gente. Ele tá passando por um momento difícil. Mas assim, talvez é tudo que a gente queria que os outros jogadores que não estão passando por questões físicas ou que não estão passando por um apagão, que eles tivessem dentro de campo, né? Vontade, né? E entender o momento do Fluminense e deixar o Fluminense acima. Se você for reparar, cara, o Cano, tipo assim, ele não é cara de levar cartão, ele não é cara de brigar com o juiz. Parece que a sensação que me dá é que o Cano ele quer estar em campo sempre. O que eu acho que, obviamente, né? Por exemplo, ele não tá bem fisicamente, tu tem que conversar com esse cara pra conseguir deixar esse cara no banco. Tem que tentar explicar pra esse cara que ele precisa melhorar fisicamente para que ele consiga, de fato, render bem em campo. Mas eu acho que no caso do Cano especificamente tem a ver com isso, sabe? Com o jogador em si, que é um jogador que tá sempre pensando no coletivo e tá sempre fazendo o melhor pro coletivo, ainda que esteja apagado em campo. Se você falar assim, ah, pô, mas o Cano não fazendo gol é menos um em campo. Pra mim, John Kennedy é menos dois. Porque não é só gol, né? Ainda atrapalha, né? O Cano, pelo menos, ele não ajuda, mas no geral ele não atrapalha. Se ele não ajudar ele fazendo gol, ele vai tentar ajudar de outra forma. Pode não ser tão eficiente, pode não ser tão eficaz, mas ele vai fazer algo pelo time. Entendeu? O que difere o Germancano com o John Kennedy é que o argentino é profissional. Bom ponto, Tadeu. Excelente ponto. Mesmo sendo centroavante, ele volta e ajuda lá atrás. Infelizmente, o John Kennedy não está rendendo mais.
concordo com você. É postura, né? O Germancano, ele tem a postura de um jogador profissional. O John Kennedy, por todo o histórico, por todo o extracampo, por tudo que mostra dentro de campo, a gente sabe que não tem essa postura. E acho que esse é realmente um ponto muito importante. Cara, o John Kennedy é assustador, assim. É assustador. Eu acho que da televisão a gente não sente tanto isso. Mas, assim, do estádio é nítido como o John Kennedy está pesado. Pesado mesmo, assim. A impressão é que não existe diferença de idade entre ele e o Douglas Costa. Não que o Douglas Costa também seja muito velho, né? Mas assim, é um peso, né? Se não for igual, muito parecido. Muito parecido. E que pra um garoto, pra um moleque. Com a idade que tem, a gente nem deveria mais falar moleque, com a experiência de profissional também não deveria. A experiência jogando no profissional, jogando no time titular, né? John Kennedy completou 100 jogos hoje pelo profissional. É isso, assim. Acho que a questão é, quando é profissional, o John Kennedy não age como um jogador profissional. Ele, né, carteira, função, ele é profissional, mas ele não age como. Assim, pra mim isso é um ponto importante. Achei excelente seu comentário, Tadeu. O Odair, o Cano tem muito crédito com a gente, com todo mundo, cara, porque é um cara que você vê que é momento. Não é desleixo, não é falta de vontade, não é. É momento. Então, assim, é o cara que tá trabalhando. Talvez, cara, posso ser sincera, a gente tá incomodadíssimo com a fase do Cano. Ele deve estar mais incomodado com a gente. Porque ele trabalha. Ele não é o cara que tá se escondendo. Ele não é o cara que tá deixando de fazer. Assim, ele deve estar mais incomodado com a gente, porque ele tá fazendo tudo, né? E não vê o resultado acontecer. Eu acho que já teve os melhores, né? A gente já viu, tipo, por exemplo, no jogo do Vitória, ter defesa. A gente já tá vendo o Cano chutar no gol, né? Tipo, o Cano tava parecendo quase um repelente de gol, tadinho. A bola chegava nele, você sabia que não ia entrar. E não é que ele não ia tentar, não é que ele tava. Não ia entrar, né? Então, assim, eu acho. Eu vejo essa diferença, sabe? Apesar de. Até em alguns momentos, antes de sentir o peso do John Kennedy dentro de campo, eu pedia o John Kennedy no lugar do Cano. Hoje eu não peço. E mesmo assim, pedindo, eu entendo. A minha grande questão com relação ao Cano, quando a gente via, por exemplo, pô, o cara tá mancando. Cara, ainda que ele faça diferença dentro de campo, eu prefiro, por exemplo, que o jogador ele demore um tempo mais pra se recuperar antes de voltar, do que ele entre e não renda o que ele pode se render se ele estiver bem fisicamente. Então, assim, o que me incomodava no Cano não era o Cano. É tipo assim, cara, se ele não tá bem fisicamente, pô, senta com ele e fala assim, cara, vamos vamos resolver, vamos cuidar de você agora, pra você poder de fato voltar a ser decisivo, voltar a ser referência dentro desse time, porque você é esse cara, mas a gente precisa que você esteja bem pra poder executar isso bem. Eu acho que esse é o grande ponto. E aí isso que me incomodava na permanência. Mas eu entendia o motivo das escolhas por conta disso mesmo, que o Tadeu falou. O Cano é profissional, assim, o Cano é muito profissional. O Felipe colocou aqui também. O John Kennedy no primeiro tempo hoje foi dar um pique numa bola esticada e que, meu Deus, lento, lento. Cara, é absurdo, cara. Eu tava assistindo o jogo contra o Internacional lá do estádio, eu tava sempre pensando, cara, a única coisa que eu pensava era, assim, caraca, cara, se eu correr assim pra pegar o ônibus, eu fico a pé. Eu não chego na hora, não. Até eu dou uma pique pra pegar meu ônibus. Assim, é impressionante, cara. É impressionante. E é um garoto muito novo. A grande questão quando a gente pega alguns jogadores é. Vou dar um exemplo de jogador, por exemplo, que ninguém, ninguém tem muita simpatia. Mas se você pegar o Gabriel Pires e o Gabriel Pires correr igual o John Kennedy, você vai falar assim, cara, o cara passou meses lesionado, tá? Se você pegar sei lá, ah, tá, esse não seria um bom exemplo. Mas assim, se você pega alguém que acabou de voltar de lesão, alguém que, igual o Cano não sofria lesão ano passado, começou a sofrer esse ano, Samuel Xavier, você pegar esses caras,
meio que eles têm uma desculpa. Qual é a desculpa do John Kennedy? Pra mim é não querer. A desculpa dele é não querer, não tá tão afim assim. É não agir como profissional. Ele não tem nada que salve pra eu amenizar as críticas. Eu vou amenizar a crítica que, ele fez o gol da Libertadores, pô, beleza. Muito graça. E assim, eu tenho uma simpatia. E isso é muito incômodo, porque é uma dualidade. Eu tenho uma simpatia pelo personagem de um Kennedy, digamos assim. Eu entendo que ele deve ter. Que se ele tem essas questões, com certeza tem a ver com um passado que eu não sei a fundo, mas que eu entendo e entendo que tenha sido algo realmente que pesou muito na vida dele. Mas eu tenho que fazer a crítica dele dentro de campo pelo que ele tá fazendo dentro de campo. Não dá pra amenizar. E assim, fisicamente, ou coisa que você explica dentro do time, falta de oportunidade não é. É um dos caras que menos pode reclamar de falta de oportunidade dentro do Fluminense. Eu fui um dos caras que mais recebeu chance. E físico não dá pra falar. Moleque novo. Graças a Deus não tem lesão, não tem nada do tipo. Assim, né? Como é que a gente defende? Não tem. Não tem como.